Projeto Galeria dos Secretários e Secretárias, realizado pela equipe do Centro de Memória da Educação Porto Aprendiz, situado na Rua Jaú, número 1158, no bairro do Boqueirão, na cidade de Praia Grande, São Paulo. Entrevista de história oral realizada no mesmo local pelo pesquisador e entrevistador Rafael da Silva e Silva no dia 5 de agosto de 2014 com o senhor Dr. Nicolino Bozella, contando também com a presença de Glória Tavares de Santana e da equipe de filmagem da SEDUC. Senhor Nicolino, você aceita ceder gratuitamente os direitos de conteúdo e imagem desta entrevista para fins de pesquisa cultural e educacional? Sem dúvida alguma, eu acho de grande relevância que todos tenham conhecimento das pessoas que antecederam, das pessoas que estão hoje no exercício do cargo nobre de secretário de Educação, razão por que tem minha absoluta anuência. Muito obrigado. Então nós poderíamos começar pelo seu nome, o local onde o senhor nasceu e os seus pais? O meu nome é Nicolino Bozella, com 2 E's e 2 L's. Eu nasci em 31 de maio de 1944, na cidade de Santos, na Sociedade Portuguesa de Beneficência. E meus pais são Nicola Bozella e Luigina Molinaro Bozella. Eu sou natural de Santos e fiz minha vida toda quase em São Vicente e grande parte da minha vida também aqui em Praia Grande como funcionário público, concursado de provas e títulos ao longo de toda essa trajetória de mais de 30 anos de serviço público. E os seus pais o que faziam? Meus pais eram comerciantes em São Vicente. Certo. E quanto à sua infância? Onde você cresceu? Ou as escolas que frequentou? A nossa infância, eu tenho mais uma irmã que por sinal é procuradora da prefeitura, concursada também por provas e títulos. Eu nasci em Santos, como disse, mas a nossa vivência foi toda em São Vicente. Passei minha adolescência toda ali no Parque Bitaru, estudei no Colégio Nações Unidas, estudei no Grupão, depois passei a estudar no Liceu São Paulo e Colégio Martim Afonso, uma escola tradicional de São Vicente, que ainda hoje existe e tem um excelente performance na área de educação. Na sequência, fomos o curso médio e depois fizemos a Faculdade Católica de Direito de Santos, onde concluí o curso de graduação em bacharel em Ciências Jurídicas Sociais, sendo, portanto, advogado já há cerca de 40 anos. Entendi. Em que ano que o senhor concluiu o curso de Direito? Para lembrar, em 1970. Em 70, isso. Certo. E como começou a sua atuação aqui na Prefeitura de Praia Grande? Então, eu sou quase que um emancipador, né? Não querendo me incluir entre os emancipadores, evidentemente. Mas o meu registro é 0,95, portanto, quando eu vim para cá, tinham apenas 95 funcionários e a Prefeitura funcionava lá na cidade de Oceã. Eu entrei numa empresa que fazia o cadastramento da Prefeitura na ocasião, mas que funcionava lá na cidade de Santos. Aí chamava-se Sociplan. E eles tinham sido contratados para fazer o primeiro cadastramento do Imposto Predial e Territorial da Prefeitura. Fizemos lá, ingressamos, através de uma entrevista, eles estavam contratando pessoas de nível universitário, pessoas que cursavam o curso universitário, etc. E nós fomos escolhidos e ficamos lá. Quando eles terminaram o contrato, quando o contrato da Sociplan terminou, concluído o cadastro físico da Prefeitura, as pessoas que lá estavam, elas tinham conhecimento do que haviam feito, elas tinham conhecimento da situação territorial da Prefeitura, porque faziam todos os lançamentos dos impostos predial e territorial naquela ocasião existentes em Praia Grande, e a Prefeitura houve por bem contratar as pessoas que lá trabalharam, até por uma questão de coerência, para que pudesse desenvolver um trabalho junto aos demais funcionários. E aí começou a minha carreira. Comecei a trabalhar justamente aqui, a Prefeitura já tinha mudado, ela começou lá na cidade Oceano Praia Clube, ela veio para cá, onde é hoje o primeiro distrito policial, trabalhamos ali um período e ali numa casa logo em seguida aqui na Costa Silva, onde funcionou a Sabesp e hoje eu não lembro lá o que funciona, mas trabalhamos ali
a Secretaria de Fazenda era ali e eu fui direto para a Secretaria da Fazenda. Trabalhamos ali um período, enquanto isso, ainda sob o período da intervenção estadual, sendo interventor estadual o Dr. Paulo de Souza Sandoval, porque o município tinha sido emancipado em 1967 e ainda não havia tido as primeiras eleições municipais. E aí, enquanto isso, estava se construindo, o Dr. Paulo de Sandoval já construía o Paço Municipal na Praça 19 de Janeiro. Então, logo concluída o Paço Municipal, houve a primeira eleição municipal, eleição direta, tendo sido eleito o primeiro prefeito, o senhor Dorival Louria Júnior, também chamado por Dozinho, uma pessoa daqui da Praia Grande, já com um vasto cabedal de serviços prestados, desde a época da emancipação, etc. Foi um dos emancipadores do município, quando o município ainda pertencia a São Vicente. E aí fomos lá para a prefeitura, fomos lá para o Paço Municipal na Praça 19 de Janeiro, e todas as secretarias se juntaram ali. A Secretaria da Fazenda continuou um pouco ali na Costa e Silva, e na sequência a gente foi crescendo dentro da prefeitura, fomos convidados para exercer a condição, existia algumas pessoas de fora do município, trazidas pelo então interventor estadual, Dr. Paulo de Souza Sandoval. Ele trouxe consigo um secretário de Fazenda, Dr. Evaristo Rabelo da Silva, e que me convidou para ser seu assessor. Lá começamos a trabalhar na Secretaria da Fazenda, fomos ao Tribunal a Tomada de Contas, que é um organismo que faz a conferência de todos os processos que tramitaram na prefeitura. Aí, na sequência, houve uma problemática qualquer lá, e já o então prefeito da época, o senhor Dorival Louria Júnior, me convidou para que eu assumisse a tesouraria da prefeitura. Eu disse a ele: eu não entendo nada disso, não, mas você vai lá e com certeza você vai desenvolver o trabalho. E fomos tesoureiro há alguns anos, durante o governo todo do senhor Dorival Louria Júnior, aonde houve um concurso público para procuradores. Eu já formado em bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, me habilitei no concurso, me inscrevi no concurso, participei do concurso e me efetivei como procurador municipal da prefeitura. Aí daí para frente exerci diversos cargos, entre os quais assistente do prefeito, fui secretário de governo, secretário de Fazenda, secretário de Educação, chefe do departamento de pessoal, mais ou menos por aí foram esses cargos. Procurador-chefe também, fui procurador-chefe, enfim, foram todos esses cargos que nós exercemos ao longo... fui presidente da Prodep, Progresso e Desenvolvimento de Praia Grande, empresa de economia mista que era uma prestadora de serviços para a prefeitura, ou seja, a prefeitura transferia seus serviços para a Prodep executava as obras necessárias. Fizemos lá na Prodep um trabalho muito grande, diversas obras. Lá também funcionava a Cipratur, Companhia Praia Grandense de Turismo, que as pessoas que não lembram, mas é importante que aconteceu, lá no Balneário Paquetá, aquele balneário que se tentou construir, mas infelizmente não deu o resultado esperado, que era um balneário turístico para grandes massas, né, para recepcionar as pessoas que vinham ao nosso município, aqueles turistas de um dia da época. E depois, com a extinção dessa coisa dos turistas de um dia, o balneário ali perdeu a sua objetividade, a sua função até. E o prefeito, então, os prefeitos que sucederam, o doutor Wilson Guedes, depois Dozinho novamente, Leopoldo, logo depois do Dozinho, o segundo prefeito foi o Leopoldo Estácio Vanderlinde. Na sequência, o doutor Wilson Guedes, depois Dozinho novamente, Mourão, enfim, foram prefeitos que se sucederam e cada qual dentro de per si. No governo do doutor Wilson Guedes, do qual fui foi um governo de 6 anos na época, eu era secretário de governo, transferimos a prefeitura para o centro geográfico do município, eu achei uma decisão absolutamente acertada, haja vista o desenvolvimento que a região sofreu, que a cidade sofreu, porque a cidade ela era administrada quase que da sua extremidade.
E as pessoas que moravam lá em Solemar, Vila Caiçara, enfim, nos bairros mais distantes, quase na divisa com Mongaguá, qualquer atividade que precisassem ter na prefeitura tinham que se locomover cerca de 30, 40 quilômetros. E o deslocamento do centro administrativo do município para a Vila Mirim foi, sem dúvida alguma, uma decisão acertada e que trouxe para aquela área um grande desenvolvimento. Conseguimos, na ocasião, o Fórum da Comarca, e outras atividades. A cidade já tinha sua comarca, mas não tinha instalado o seu fórum. O governo, através do prefeito Wilson Guedes, hoje falecido, fomos ao governo do estado. Na ocasião, José Serra era o secretário de Planejamento e que tinha as decisões do governo Franco Montoro. Na hora, aqueceu e entendeu que a cidade precisava realmente ter o seu fórum e assim foi feito. O Estado construiu o fórum e aí começou o grande desenvolvimento. No governo ainda, o Dr. Wilson, a prefeitura, em que pese não ter sido transferida para lá, ela estava concluída, a obra já estava concluída, faltavam apenas os móveis, etc., tal, o mobiliário para poder colocar a prefeitura para funcionar. E em seguida, venceu a eleição o senhor Dorival Loureiro Júnior, pela segunda vez, e ele levou a prefeitura lá para o centro geográfico do município e o município, na minha forma de entender, experimentou um grande processo de desenvolvimento com aquela região que era uma região adensada com vegetação ainda. Hoje é uma região próspera e o município se desenvolveu. Foi aquela coisa que se diz, né, a interiorização do desenvolvimento. Entendi. Você poderia comentar essa primeira passagem da emancipação? Você diz, nós trabalhamos. O que especificamente foi feito nesse período da emancipação e do governo provisório aqui de Praia Grande? Então, na verdade, havia um grande desalento com as pessoas que moravam aqui em Praia Grande, porque a Praia Grande era um bairro de São Vicente, E havia um desalento porque a Prefeitura de São Vicente, lamentavelmente, diga-se de passagem, e a história registra isso, e eu tenho dito isso constantemente, aonde vou, o que fazia a Prefeitura? Mantinha aqui praticamente abandonado, e isso foi criando naquelas pessoas que moravam aqui em Praia Grande. Nós tivemos um vereador aqui de Praia Grande, o senhor Oswaldo Toschi, que foi um grande batalhador pela emancipação, Hilário Torlone, um deputado cuja amizade se fortaleceu aqui na Praia Grande, alguns outros deputados que se engajaram também na luta, e houve um processo de emancipação. O desmembramento, e a Praia Grande ficou desmembrada de São Vicente, se transformando assim. Evidentemente, não tinha prefeito, o governo do estado nomeava um interventor, chamava-se interventor estadual. E o primeiro interventor estadual foi o senhor Nicolau Paal, que era um empresário aqui ligado à cidade Oceano. Nicolau Paal foi substituído posteriormente pelo senhor Paulo de Souza Sandoval, que era uma pessoa ligada ao governo do estado e que veio para cá. Fez um grande governo, um governo sério, um governo austero, e foi aí que a cidade começou a se desenvolver. E a cidade, evidentemente, sem dívida, criando seus impostos, criando sua receita tributária, a sua receita da prestação de serviço, hoje se transformou numa cidade próspera, uma das cidades que mais crescem em todo o estado de São Paulo. Certo. Esse foi o processo de emancipação. E aí começou o processo político-administrativo, criação da primeira eleição de vereadores, a Câmara Municipal, que também funcionava anexo ao Paço Municipal, uma dependência quando foi construído o Paço Municipal, já se deixou no seu projeto o local onde a Câmara Municipal seria instalada, e ali funcionou durante muitos e muitos anos, até que se construiu o novo prédio onde funciona até hoje a Câmara. Ok. Aí você comentou que passou como chefe de serviço de tomadas de conta em Praia Grande. Isso. Poderia comentar um pouquinho mais sobre essa passagem? Esse serviço era um serviço, esse doutor Evaristo Rabelo da Silva, ele era um sujeito muito ceoso, assim, das finanças, queria as coisas tudo em ordem. Então, esse serviço de tomada de contas,
era verificação, como se fosse um tribunal de contas interno, como se fosse uma fiscalização interna. Para quando, porque todos sabem que o município é fiscalizado pelo Tribunal de Contas e pela Câmara Municipal. Ora, então, se você pegasse um processo, encerrasse e com algumas falhas técnicas, ou às vezes falta de processo, falta de assinatura, falta de carimbo e assinatura, enfim, poderia criar algum problema na hora no julgamento e aprovação das contas. Então, esse setor fazia a revisão preliminar de todo o processamento, de todos os processos que tramitavam na prefeitura. Todos os processos tramitavam na prefeitura. Então, isso era... batia-se um carimbo, processo revisado, e quando o Tribunal de Contas, que faz a sua verificação anual, vinha à prefeitura, o que ocorria? Buscava-se todos aqueles processos já devidamente regularizados, evitando assim dificuldades para a aprovação das contas da prefeitura. Essa era a finalidade do serviço especificamente. Uhum. Quanto tempo você passou nesse serviço? Nós passamos ali, agora é meio difícil de falar com exatidão, uns 1 ano e meio, 2 anos, porque aí veio o convite, aí veio a eleição e veio o convite para assumir a tesouraria da prefeitura. A tesouraria da prefeitura, houve um problema lá com o antigo tesoureiro e tal, e na época ainda os tributos se pagavam na prefeitura, nem se pagava muito tributo nos bancos. Hoje, praticamente, a prefeitura não recebe tributo nenhum, acho que nenhum mesmo, não recebe nada, não tem caixa na prefeitura. Mas na época a gente recebia na própria prefeitura, tínhamos os caixas da prefeitura, as pessoas vinham dias de feriado, a gente ficava aí até 10, 11 horas da noite, as filas iam até a Praça 19 de Janeiro, porque vinham as pessoas de fora, os turistas, e que tinham apartamento aqui, tinham residências aqui, e vinham para pagar seus impostos. Então, nós fomos lá até o final do governo do Dozinho, do ex-prefeito Dorival Gloria Júnior, fomos tesoureiro da prefeitura. Na sequência, eleição, ganhou a eleição o que era vice do Dozinho, que era o senhor Leopoldo Stassi Vanderlinde, né? Me parece hoje falecido, e aí nós fomos para os recursos humanos, para a Secretaria de Administração, e na sequência para a Procuradoria, porque nessa altura eu já era procurador efetivo da Prefeitura. Aí fui exercer minhas atividades lá na Prefeitura, lá na Procuradoria da Prefeitura, examinando os processos que passavam pelo jurídico da Prefeitura. Entendi. E você tem uma passagem pela Secretaria de Educação, né? Sem dúvida. Foi no governo do Dr. Wilson Guedes, nós tínhamos uma colega, me parece até já prestou seu depoimento aqui, no registro das memórias, prestou seu depoimento aqui, a professora Yara Magalhães, e por razões pessoais, por razões de ordem pessoal mesmo, ela solicitou sua exoneração, e eu, na condição de secretário de governo, fui convidado pelo então prefeito, Dr. Wilson Guedes, para assumir, assim, num primeiro momento, provisoriamente, a Secretaria de Educação, até que a gente encontrasse um secretário de forma definitiva, e lá ficamos um período, que eu também não lembro exatamente o tempo em que nós ficamos na Secretaria de Educação, mas foi um período bastante próspero, onde a gente teve a oportunidade de conhecer o mecanismo educacional, porque eu sempre fui uma pessoa muito voltada para a educação, até porque eu em São Vicente eu tinha uma atividade política, né? Eu era vereador em São Vicente e funcionário aqui na prefeitura, e a gente começou, eu sempre tive uma ligação muito forte com a educação, sempre me preocupei muito com a educação, porque eu sempre achei que o futuro estaria na educação, o futuro do país, o futuro dos nossos jovens, estaria numa boa formação intelectual, numa boa formação pedagógica do nosso jovem, do nosso adolescente, e enfim, que nós pudéssemos ter um futuro melhor. Então, fizemos lá nosso trabalho, a Secretaria de Educação funcionava na época também no Paço Municipal, na Praça 19 de Janeiro, e a gente, naquela ocasião, não me lembro por que período, por quanto tempo, ficamos à frente da Secretaria de Educação, onde desenvolvemos alguns projetos, fizemos alguns trabalhos e demos sequência ao trabalho que já era realizado pela professora Yara Magalhães, que era também um bom trabalho, um trabalho excelente, mas que foi interrompido apenas por questões de ordem pessoal. Certo. Esse período na secretaria,
teve alguma orientação, alguma preocupação que você saberia nos dizer um pouco melhor? Você disse que deu continuidade a esse trabalho. Eu sempre entendi que uma das... educação, ela tem um tripé, né? Que são os alunos, a administração e o professorado, e o quadro discente e o quadro docente. Eu sempre tive uma preocupação de dar ao quadro docente um carinho muito grande, uma proximidade muito grande, para que as pessoas sentissem, para que os professores da época sentissem. E eu lembro, e é muito importante, a hoje vice-prefeito, é do meu tempo de secretaria, era uma pessoa, uma professora efetiva da nossa rede de ensino, a professora Maura Lígia. E eu procurei sempre ter contatos muito próximos, visitando as unidades, estando próximo das diretoras, das assistentes, do corpo docente como um todo, para que as pessoas sentissem que a administração tinha sim, porque fala-se muito em educação, saúde e segurança, né? Todo político fala. Mas na hora de você destinar recurso, na hora de você estabelecer prioridades, você deixa de lado, você acaba gastando dinheiro com outras coisas. Então, eu acho assim, eu sempre entendi que a educação é fundamentalmente o alicerce para que nós possamos ter um país melhor. E hoje nós estamos, né, nesse momento do depoimento, nós estamos atravessando um momento bastante difícil na educação, onde a juventude já não é como no nosso tempo, que reconhecia no professor, tinha aquele carinho pelo professor, sabia quem era o seu primeiro professor, respeitava o seu primeiro professor e respeitava todo o professor. O professor, ele permanecia até numa cátedra superior, a mesa do professor ficava numa superfície um pouco acima, mostrando que o professor estava ali para orientar, era um orientador, era alguém que iria dirigir aquelas pessoas que estavam chegando. E essas pessoas que estavam chegando, que era o corpo discente, eram jovens alunos, o alunado era um alunado educado, um alunado que procurava entender as coisas, procurava respeitar o seu professor. Hoje as coisas estão bastante diferentes, bastante difíceis, os salários dos professores se defasaram, as dificuldades do professor ficaram grandes, você vê hoje... a cada momento uma greve, acabamos de sair de uma greve de professores na capital, sempre buscando dificuldades para poder, tendo dificuldades para poder buscar suas conquistas, suas melhorias, enfim. Mas hoje eu acho que uma coisa é importante, nós temos hoje uma condição técnica melhor que tínhamos na época. Hoje você tem elementos que fazem com que você tenha uma educação de primeiro mundo. A gente só não faz uma educação de primeiro mundo por conta das dificuldades do ser humano, mas que nós temos condições técnicas para fazer uma educação de primeiro mundo, nós temos. Certo. Antes da Secretaria de Educação, você comentou que estava na Secretaria de Governo. Isso. Você poderia comentar um pouco esse período, as realizações? A Secretaria de Governo era uma secretaria que fazia uma filtragem para que as coisas fossem ao gabinete do senhor prefeito. O secretário de governo recebia os secretários das pastas, despachava, conversava, analisava as propostas, os pedidos e levava ao senhor prefeito já de uma forma mais esmiuçada as propostas dos secretários, as reuniões que eram necessárias com os secretários e a Secretaria de Governo tinha essa interlocução com a Câmara Municipal, porque a Prefeitura tem por responsabilidade recebe as indicações da Câmara, recebe os projetos da Câmara para a sanção do prefeito, e era a Secretaria de Governo que preparava a sanção do seu prefeito a todos os projetos oriundos da Câmara de Vereadores. Os requerimentos, que todos sabem, são requerimentos que têm prazo para serem respondidos. A Prefeitura tem 15 dias para responder prazo para responder aos requerimentos dos senhores vereadores, e a Secretaria de Governo fazia essa interlocução. Tive grande prazer, na ocasião, o presidente da Câmara era o atual prefeito, Alberto Pereira Mourão. Tivemos uma relação bastante próxima, uma relação bastante afiada, o entendimento Prefeitura e Câmara de minha parte, que era o responsável
pela interlocução do gabinete do prefeito com o gabinete do presidente da Câmara, era uma interlocução perfeita, onde o presidente da Câmara era recebido condignamente, dava suas opiniões, ouvia-se as suas opiniões, até porque era uma pessoa altamente esclarecida. O Mourão já naquela ocasião já se mostrava um político e um administrador bastante audacioso e ao mesmo tempo bastante competente, porque tinha em sua mesa ali na Câmara um computador onde ele tinha todos os dados, não chamava ninguém para perguntar, tinha todos os dados e com o seu computador, ele, como tem hoje na prefeitura, ele não pergunta para ninguém, ele sabe quanto recebe, ele sabe quanto paga, quem está pagando, quem está recebendo, quem está chegando. Eu acho isso muito importante e vê-se que por conta disso vem se perpetuando nos governos municipais ou quando não indicando o seu sucessor, por conta dessa excelente administração que vem transformando Praia Grande uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo. Certo. Você comentou que você seguiu da secretária Yara, né? E depois dela vem o Dr. Júlio. Se você saberia dizer um pouco sobre essa escolha, sobre esse período de transição? É o Júlio Gasalava, né? É o Júlio Gasalava, grande amigo, advogado também. Então, aí o doutor Júlio era também uma pessoa muito ligada ao governo, fazia um trabalho de assessoria lá na Fundação São Francisco, que era dirigida pela professora Hilda, né? Hilda Guedes, né? Esposa do prefeito de então. E aí depois a nossa sobrecarga foi ficando muito grande por conta de assistente do prefeito, viajava com o prefeito, ia a Brasília, ia às secretarias de Estado, enfim, a interlocução com a Câmara, quer dizer, paralelamente à Secretaria de Educação, a gente continuou com as nossas atividades, nós continuamos com as nossas atividades junto ao governo municipal e junto à prefeitura. Então, chegou uma hora que ficou exaustivo, né? E aí houve a transição para o Dr. Júlio Gasalava, que era uma pessoa já ligada ao governo, era um professor, o Júlio dava aula nas faculdades de filosofia, se não me engano, na faculdade de filosofia da Unisantos, na ocasião, e era uma pessoa, graças a Deus, vivo, e uma pessoa muito competente, e aí nós passamos a ele o bastão de secretário de Educação, e ele foi até o final do governo. Entendi. E depois dessa secretaria, quais foram os seus passos? Depois da Secretaria de Educação, aí veio o governo, depois do Wilson Guedes, veio o governo do Mourão, o primeiro governo do Mourão, e aí eu fiquei um ano e pouco, aí eu já tinha tempo de aposentadoria. No primeiro governo do Mourão, do prefeito Luiz Alberto Mourão, eu acabei me aposentando. E aí eu deixei a prefeitura, saí da prefeitura e nunca mais exerci nenhum cargo público aqui em Praia Grande. Certo. Você teve, concomitantemente à Praia Grande, você tem uma carreira pública em São Vicente. Sim. Você gostaria de falar sobre... Se for necessário, sim. Eu sempre me orgulho porque, graças a Deus, foram 30 anos de vida pública, 6 mandatos de vereador consecutivos. Fui presidente da Constituinte Municipal, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara durante esse período todo. Enfim, foi um período importante, foram alguns governos. São Vicente tem uma característica diferenciada. São Vicente é uma cidade antiga e que tem de per si um orçamento muito comprometido com o pagamento de funcionário e com dívidas que foram se sucedendo governo após governo. Então ela tem muita dificuldade de investimento. São Vicente praticamente tem no seu orçamento o pagamento da folha salarial, o custeio, mais nada. Não tem nenhum recurso para investimento. O que foi investido, o que é investido na cidade, ela é decorrente de transferências do governo estadual e federal. As obras importantes, as obras que foram feitas na cidade, tem hoje aí o Teatro Municipal, o Centro de Convenções, enfim, as obras que foram feitas na cidade foram feitas produto de transferências de governos estadual e federal. Mais estadual por conta das verbas do DAD, que são verbas destinadas às cidades de finalidade turística, de
tendência turística, então é um recurso considerável e que dá para se fazer bastante investimento com esses recursos que são transferidos automaticamente do governo do estado. Então é uma cidade que sempre teve muita dificuldade para se administrar, bons prefeitos, maus prefeitos, quer dizer, nem sempre a gente acerta nas escolhas, né? E, enfim, a cidade em momentos teve crescimento, em outros momentos não teve crescimento, em momentos fluiu naturalmente a sua desenvoltura, em outros momentos retrocedeu a sua desenvoltura, e é uma cidade onde nasceu o Brasil, e é uma cidade que é mãe de Praia Grande e que deu origem à Praia Grande, que é essa maravilhosa cidade do estado de São Paulo e que mais cresce, e que eu me lembro quando eu cheguei aqui, nós tínhamos uma linha de ônibus ali na Costa e Silva, era uma pista apenas, ida e vinda, e hoje quando a gente passa, na nossa chegada aqui, no trevo de chegada aqui, são obras monumentais, muitas delas executadas pelo município, diretamente pelo município, algumas com intervenção do governo estadual e federal, mas a maioria obras custeadas pelo orçamento municipal. Por quê? O orçamento municipal é um orçamento virgem, um município que não tinha nenhuma dívida, não tinha responsabilidades grandes com os servidores, não tinha grandes responsabilidades com uma folha de aposentadoria, porque antes a aposentadoria do servidor era via INSS e posteriormente criou-se um instituto, e hoje quem tem uma folha de pagamento dos aposentados e tem a responsabilidade pelo pagamento dessa folha de salário é o Instituto de Previdência. Então eu acho que o município tende a se desenvolver sempre cada vez mais, porque é indiscutivelmente um município com características próprias e que recebe pessoas de todo o Brasil, pessoas de todos os locais que vêm aqui não só para seu lazer, mas também para ter sua propriedade, e são pessoas que têm seus apartamentos, suas casas. É uma cidade eminentemente turística e, ao mesmo tempo, uma cidade que vai se tornando também uma cidade dormitório, porque as grandes empresas, o comércio floresceu demais e as pessoas moram aqui na cidade. Entendi. Você comentou que passou pelo ProDPG e pela Cipratur. A Prodep poderia comentar um pouco sobre essas instituições? Rapidamente, a Prodep era uma sociedade de economia mista que prestava, eu acho que está em extinção, o governo Mourão, ele acho que extinguiu, ou colocou ou está em extinção ainda, porque você não extingue com facilidade, porque você tem os compromissos da empresa. A Prodep, Progresso e Desenvolvimento de Praia Grande, é uma empresa que foi criada no governo do prefeito Leopoldo Estácio Vanderlinde, e ela prestava serviço, porque o serviço público em geral, ele tem uma dificuldade enorme para que você possa executar uma obra, fazer uma compra, o procedimento licitatório, toda a engenharia administrativa, ela tem dificuldades enormes para que você... E na economia mista, através da economia mista, você tinha maiores facilidades para fazer o procedimento licitatório, o procedimento de adequação das obras, as execuções das obras que tinham uma característica toda ela diferenciada sendo feitas através da sociedade de economia mista. Então, durante muito tempo, a Prodep executou as obras da prefeitura através das licitações necessárias, e eu acho que até o governo do doutor Wilson Guedes e do Dozinho também, o último governo do Dozinho, que foi o governo que antecedeu ao Mourão. O Mourão foi secretário de Educação também, né? O Mourão foi secretário de Educação. No governo do Dozinho, no governo do Dorival Loureiro Júnior, foi secretário de Educação. Agora e aí eu também convivi, eu era secretário de Negócios Jurídicos e o Mourão era secretário de Educação, também com o qual fez um trabalho espetacular lá na Secretaria de Educação, enfim, ele era o vice, né? Ele era o vice do Dozinho, o Mourão era o vice do Dozinho, e eu tive uma participação muito grande nessa composição, porque eu estava no governo do Wilson Guedes, eu era secretário de governo e fazia a interlocução, e me aproximei muito do Mourão, fiz uma amizade muito forte com o Mourão, e nós
mostramos ao Mourão que seria naquele momento, ele queria ser candidato a prefeito, que naquele momento para a carreira dele seria muito importante que ele fosse o vice e dali por diante ele poderia galgar a prefeitura, e foi o que fez. Foi secretário de Educação, excelente secretário de Educação, e aí começou a sua carreira política. Na sequência, candidato a prefeito, elegeu-se prefeito. Entendi. E a Cipratur é exatamente o que eu falei. Você falou da Cipratur. A Cipratur era uma empresa que foi criada para construir e gerenciar esse balneário, o balneário lá acho que era no Paquetá, no balneário Paquetá. Era um balneário para receber pessoas de um dia, para receber os ônibus. A ideia era concentrar os ônibus lá naquela região, porque talvez não seja do tempo dessa juventude que está aqui agora e hoje. A cidade tinha uma problemática muito grande com o turismo de um dia, eram aquelas cabines de troca de roupa, pessoas se trocavam na rua, a cidade era tipo uma cidade de farofeiro, o pessoal falava, vou para Praia Grande, era farofa, não sei, e isso precisava terminar, e justamente eu acho que uma das grandes contribuições do governo Wilson Guedes foi a extinção dos balneários. Custou caro a ele teve que enfrentar fortes resistências, mas a cidade não se desenvolveria se nós não tivéssemos terminado naquela ocasião com esse turismo de um dia. Claro, a gente respeita as pessoas, tal, mas um turismo, a orla inteirinha da praia, que hoje é uma orla absolutamente turística, eram aqueles trailers todo apodrecido, vendendo produtos deteriorados, pessoas sem investimento, sem indumentária nenhuma, sem higiene nenhuma, e os ônibus paravam ali, as pessoas trocavam de roupa e alugavam uma cabine, 8, 10 pessoas trocavam de roupa naquela cabine, tomavam seu banho ali, entravam, a cidade ficava congestionada, era mais de 1 milhão de pessoas que vinham para cá. Tinha a festa de Iemanjá também, que era uma outra loucura aqui em Praia Grande. Então, tudo isso, a extinção desse procedimento conturbado, que era o turismo de um dia, eu acho que foi o lançamento da pedra fundamental para que a cidade tivesse o crescimento de hoje. Se não tivéssemos tido a coragem de enfrentar essa problemática do turismo de um dia e da vinda de milhares de ônibus para cá, indiscriminadamente, eu creio que Praia Grande não teria tido esse desenvolvimento. Uhum. Você foi um dos primeiros servidores aqui da cidade. Eu sou 95. Do período da emancipação. E vivendo em São Vicente, em Santos, você consegue estabelecer um parâmetro de comparação na transformação da paisagem, na transformação cultural que o município sofreu ao longo dessas décadas? É uma coisa extraordinária, né? Assim, e com muita rapidez, né? Porque o progresso, ele vem, mas muitas vezes ele vem paulatinamente. Eu acho que a cidade, foram 3 governos do Dozinho e acho que 3 do Mourão agora, se não me falha a memória, e os sucessores do Mourão, que também foram indicações do Mourão e seguiam uma meta de programa do Mourão. Eu acho assim, a cidade se desenvolveu, para quem conheceu aqui na época da emancipação e viu uma Presidente Kennedy sem nenhum calçamento, uma via que em dia de chuva os carros atolavam, não tinha pavimento nenhum, não tinha calçada, não tinha nada, e hoje você vê uma Avenida Presidente Kennedy que é o corredor comercial, um dos corredores mais importantes de Praia Grande, junto com a Costa Silva. Mas a Kennedy mais ainda, porque a Kennedy atravessa o município inteiro, vai até o município de Mongaguá. Então, foi esse crescimento foi muito rápido, tudo aconteceu muito rápido. Por quê? Porque o município tinha sua arrecadação, tinha poucos compromissos, e a sua característica, a característica da Praia Grande é um município de turismo. Então, os serviços que custam caro, tipo educação, saúde, coleta de lixo, fora da temporada não eram exigidos sobremaneira. Os custos e o custeio desses serviços eram custeios menores. A cidade de cara começou a construir grandes escolas, foram grandes unidades escolares construídas. No governo do Dozinho, dezenas e dezenas de escolas, o que se construiu de escola, depois veio o Mourão, aí construiu aqueles equipamentos que contemplam hoje
a pré-escola, creche, etc. São unidades educacionais que eu agora já não tenho muito conhecimento, porque estou afastado, não tenho acompanhado. Mas eu acho que a cidade se transformou, a orla da praia, a retirada de toda aqueles trailers de madeira, aquilo era uma paisagem horrorosa, um pouco do tratamento do esgoto, porque foi também um trabalho muito, muito, muito importante. Foi no governo do governador Wes Quercia, a Sabesp contratou as obras do interceptor oceânico, as obras de coleta, porque todo o esgoto da Praia Grande era dirigido para a praia, era jogado na praia, não tinha coleta de esgoto domiciliar. Hoje a Praia Grande deve ter 100% de esgoto, isso assim em 20 anos, em 25 anos teve isso é coisa que até hoje em São Vicente não existe 100% de coleta de esgotos. Praia Grande hoje tem praticamente 100% de esgoto coletado, tratado e com seus efluentes jogados em alto mar e que não prejudicam a balneabilidade das praias. As praias eram tidas como praias de farofeiro e a sua urbanização, a transformação da orla, a construção dos calçadões, enfim, quem viu isso não precisa muito, há 20 anos, 25 anos, e vê hoje, é uma transformação que parece que foi feita pela mão do homem. Claro, foi feita pela mão do homem, mas parece que foi uma coisa que foi feita rapidamente, e foi feita realmente rapidamente. Por conta do quê? Da boa relação e do bom relacionamento que sempre houve entre os prefeitos municipais e os governos do Estado, e até do governo federal, mas mais do governo do Estado. Tudo isso, sem dúvida alguma, fez com que a cidade fosse desenvolvendo assim, de uma bastante acirrada, muito forte. Foi um crescimento substancial, rápido e consistente. Haja vista, por exemplo, a Costa Silva. A Costa Silva, por exemplo, quem viu a Costa Silva, digamos, há 30 anos atrás, não acredita que é a mesma Costa Silva, né? Era uma pistazinha, chegava ali dos dois lados, todo mundo, eram duas mãos de direção, e até ali no Palácio das Artes, ali desenvolvia para hoje Ayrton Senna, né? Ayrton Senna da Silva, uma pista só, o trânsito, quando não tinha aquela ponte, ainda não tinha a ponte do Mar Pequeno, utilizava-se tão somente a Ponte Pênsil, nós passamos por isso. Nós pegávamos o trânsito, ninguém tinha carro, todos iam de ônibus, o trânsito se concentrava até a Praça Barão do Rio Branco, para você passar na ponte, porque não existia essa ponte do Mar Pequeno, essa ponte construída sobre o Mar Pequeno, que também foi uma obra muito pedida pelos prefeitos municipais de Praia Grande. Na ocasião, o prefeito era o Dozinho, mas brigava forte mesmo, brigou muito, 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 e na ocasião o governador, se não me engano, Maluf, na época o governador Maluf, fez essa obra. Essa obra foi de uma importância, claro, ela foi importante para Praia Grande, mas para o litoral sul todo, né? Não foi só para Praia Grande, ela desenvolveu o litoral sul, porque imagina hoje, quem nos assiste, se nós tivéssemos apenas a Ponte Pênsil como escoamento de todo o trânsito do litoral sul. Não teria, já seria instituído o caos, não teria como. Eu agora vinha ali na ponte, estava toda parada a ida daqui para São Vicente, daqui de Praia Grande para São Vicente. Em cima do Mar Pequeno, todo o trânsito parado. Finais de semana, a mesma coisa, com aqueles faróis lá em São Vicente, o trânsito fica congestionado em toda a Manuel da Nóbrega. Então, são processos que vão acontecendo e eu creio que isso vai acabar agora com a construção dos viadutos lá em São Vicente. Os faróis vão acabar, os faróis que seguram a pista, aí precisa tratar lá na Pedro Táxi daquele pedágio que também faz com que o trânsito possa desenvolver. Porque, embora andando em São Vicente, ele vai parar lá na coisa. Essa é eu acho que é uma das conquistas mais importantes no trabalho dos prefeitos conjuntamente de São Vicente e de Praia Grande, para afastar aquele pedágio, afastar aquela praça de pedágio, ou para cá, ou para lá, digamos assim, na curva do S, ou lá no alto da serra, já no começo da serra. Porque ali, de qualquer forma, eu acredito que se, mesmo tirando os faróis que atravessam São Vicente, que cruzam São Vicente e que segura todo o trânsito, eu não tenho dúvida alguma de que
vai haver problema porque vai parar lá na praça de pedágio, ali na altura do Maitá, em São Vicente, temos uma praça de pedágio. Então isso será uma grande dificuldade. Mas eu acho que o desenvolvimento da cidade foi um desenvolvimento vertiginoso, né? Foi uma coisa assim, poucas vezes vista, porque você, por exemplo, o orçamento de Praia Grande já ultrapassou o orçamento de São Vicente. E antigamente era um bairro que não arrecadava, não se fazia nenhum investimento. O tempo que São Vicente era... Praia Grande era agregada a São Vicente, era apenas um bairro de São Vicente, você não tinha nada, você não arrecadava impostos, as pessoas pagavam poucos impostos, não tinha lançamento, as terras abandonadas, poucas construções, e de uma hora para outra a cidade cresceu horizontalmente e verticalmente, né? Hoje você vê um processo de construção civil aqui em Praia Grande, uma coisa extraordinária, né? Na Baixada Santista ninguém constrói mais do que aqui em Praia Grande. Então a cidade se desenvolveu em 20, 25 anos, o que normalmente uma cidade leva 50, 100 anos para fazer, para desenvolver. Entendi. Em Praia Grande, o senhor então encerrou as atividades. A carreira pública ainda se mantém? O senhor exerce alguma atividade atualmente? Não exerço nada na carreira pública, terminou. Tenho um filho que é vereador em São Vicente, na última eleição se elegeu vereador e hoje é candidato a deputado. Mas eu pessoalmente acompanho as atividades, no governo do ex-prefeito Márcio França, fui secretário também, né? Fui secretário, me licenciei da Câmara, fui secretário de Negócios Jurídicos e no primeiro governo, no segundo governo fui secretário de Planejamento. Mas hoje não tem nenhuma ligação. No governo do prefeito Tércio Garcia não exerci cargo algum, fui vereador apenas. E aí no governo do Billy a gente ajudou a eleger, mas o candidato foi o Júnior, que é meu filho e hoje é vereador lá em São Vicente. Entendi. A gente caminha para o final da entrevista. O senhor gostaria de colocar mais alguma coisa? Não, eu acho o seguinte, eu acho que me congratular com a iniciativa. Eu não tenho conhecimento, eu vivencio muito municípios, eu não tenho conhecimento de que em outro município se faz o que vocês estão fazendo. Eu acho que a memória é uma coisa importante, eu sempre digo em minhas manifestações, em palestras, enfim, onde eu tenho oportunidade de falar, que se a gente não respeitar aqueles que nos antecedeu, nós jamais seremos respeitados no futuro, porque nós seremos substituídos por alguém. Então eu acho que essa iniciativa da Secretaria de Educação e do governo como um todo é de merecer as maiores loas, de merecer as maiores considerações, porque é uma coisa que registra a passagem das pessoas, mostra o que cada um pode dizer e os nossos jovens, que no nosso tempo ainda nem existiam, possam pesquisar, vir uma fonte de pesquisa, uma fonte educacional, uma fonte pedagógica. Eu acho que isso para mim foi surpreendente quando recebi o convite para vir aqui, sem saber o que ia acontecer, me dispus, me coloquei à disposição e continuo à disposição, porque eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa que deve ser preservada, é uma iniciativa que, na minha forma de entender, ela transcende a governos, ela tem que continuar, seja ele quem for o prefeito, seja ele quem for o secretário de Educação, porque só assim nós preservaremos e teremos a memória que muitas vezes lá em São Vicente nós não temos. Nós não temos documento, não temos registro, não temos nada. E aqui nós já estamos dando vocês de Praia Grande, as pessoas, o governo municipal está dando uma demonstração inequívoca de que quer materializar e registrar aqueles que passaram por aqui, aqueles que fizeram a história dessa cidade. Parabéns a todos vocês. Muito obrigado.